Imagina você vir fugindo de uma guerra para um país completamente desconhecido e precisar, de fato, literalmente, capinar para dar sustento aí, mas talvez anos depois ter o orgulho, né, de ter formado pupilos que continuam proliferar os seus valores familiares em frente. Udo, foi a história do seu avô? Exatamente, Ricardo. Antes da Segunda Guerra Mundial, né, meu avô, percebendo aí a iminência do novo conflito armado, ele decidiu sair da Alemanha, infelizmente, e veio para o Brasil. Imigrou para o Brasil, né, trouxe a família inteira, trouxe a empresa, e né, aqui no bairro de Ipiranga, em São Paulo, e desde então aí ele continuou crescendo com a empresa. Né? Então, a empresa familiar, né? Então tinha meu tio, meu pai, e aí foi crescendo. Depois mudou para uma unidade maior ainda, no interior aqui de São Paulo, em Ferraz de Vasconcelos. Né? Mas infelizmente eu vim muito tarde, né? E aí a empresa acabou não avançando, né? Nessa transição da segunda para a terceira geração. Né? Infelizmente foi esse Acabamos virando estatísticas, né, como a gente vê aqui no Brasil, infelizmente. 6% é isso? Né, se eu não me engano, de acordo com o Sebrae, eu acho que sobrevive da segunda para a terceira geração no Brasil. Segundo o IBGE, Sebrae, eles falam entre 5% e 6%. Né? Então, infelizmente, essa mortalidade é muito, muito alta. Por quê? Ainda. Porque você tem, além o Brasil ele tem uma certa complexidade para você empreender. Né? Então, aliado a todos esses fatos... Temos um sócio sempre, né? Independente do tamanho da empresa, que é o governo. Dependendo de alguns casos, esse sócio é majoritário. Né? Mas, enfim, aliado à complexidade que você tem de empreender no Brasil, apesar de você ter muitas oportunidades, né? Você também tem algumas dificuldades. Somam-se a isso todas as questões familiares, que a gente sabe, né, tem grande influência no desempenho dos negócios. Mas os principais temas que impedem de uma empresa continuar até a sua longevidade está muito relacionado com a sucessão, com a transição, falta de regras, né, para a entrada e saída de membros da família na atuação do negócio. Então, infelizmente, a gente vê que essas empresas familiares ainda carecem dessa orientação. Né? E por serem temas praticamente tabus, né, é diferente quando um membro da família aborda um tema do que quando um profissional aborda o mesmo tema. Então, essa falta de clareza nesse sentido ainda eleva muito essa taxa de mortalidade. Udo, aqui o empresariado, o empreendedor é muito por necessidade, né? E muitas vezes não por vocação. Questões de sobrevivência. Sobrevivência. É isso mesmo. E se a gente for olhar em cenário Japão, né, décadas atrás, a própria Alemanha, o começo do pós-guerra também teve muito essa característica. Sim. Apesar de que no Brasil não passou pelaquela intensidade de guerra como esses dois países, mas também lá teve-se que se empreender de uma maneira um tanto rápida e socialmente o negócio se ajeitar dentro disso. Só que os descendentes vieram com um pouco disso na veia. Né? Você tem uma característica empreendedora, né, nata, vamos dizer assim. Uhum. Só que existem outras características que talvez não sejam de similaridade, mas de uma diferença brutal quando a gente fala em cultura corporativa de uma empresa alemã e uma cultura corporativa de uma empresa brasileira. Pela sua experiência, qual é a principal diferença? Olha, eu vejo o seguinte, que a principal, pelo menos na minha experiência, o que eu tenho vivenciado aqui no Brasil, a grande diferença é justamente a questão da educação. Né? Eu acho que uma educação formal, ela te ajuda muito a abrir a tua visão para o que realmente é necessário. Né? Tem uma questão muito relacionada também com ego pessoal. Né? Então, quando você vai tratar com um empreendedor, ele vai trazer para você um tema seguinte: pô, mas eu estou aqui há 30 anos me sacrificando, eu desenvolvi esse negócio, eu trouxe o negócio até aqui, né?
quem é você, se a gente está lá numa posição de consultor, de conselheiro, de mentor, né? Como é que você pode me ajudar nesse caso? Então, eles têm uma dificuldade em aceitar isso. Né? Então, eu vejo que né, os europeus, né, e outras culturas, eles têm uma mentalidade mais aberta. Ele é muito prático no senso, tá, o meu objetivo é o negócio. Né? Então, aqueles temas tabus que muitas vezes são discutidos no almoço de domingo, alguma coisa, que trazem alguns conflitos, né, eles são levados para dentro da empresa, mas eles são tratados de uma maneira um pouco mais profissional, mais estruturada. Né? Porque a gente sabe que esse tipo de questão suscita muito questões pessoais. Né? Então, se você está tratando com a segunda geração ou com a terceira já envolvida também, interesses pessoais e outros, e os agregados e parentes também, se já atuam na empresa, eles também trazem um peso nas decisões e na própria dinâmica das tratativas. E a dinâmica muitas vezes mais emocional do que racional. Ela é mais visceral do que qualquer outra coisa. Então, por exemplo, você imagina numa família empresária que tenha lá seus 4 filhos, né, na segunda geração. E o fundador, ele já desenvolveu, né, um determinado feeling. Então, ele percebe que, por exemplo, o filho mais novo é o mais apto para conduzir os negócios, para ser o sucessor dele. Você imagina o que suscita nos outros 3. Então, essas questões elas têm que ser tratadas, têm que ser levadas à mesa, mas tratadas de uma maneira estruturada e profissional, né, com um profissional que esteja isento daqueles laços familiares. E na sua experiência, né, como conselheiro, como mentor, como um consigliere, vamos dizer assim, orientando ali para decisões sustentáveis. Qual o maior pepino que você já pegou em mãos? Ou seja, a maior entropia, que tipo assim, caramba, né? Eu costumo trazer, muitas vezes até para o debate, né, do aspecto de conselhos, o filme Poderoso Chefão, né? Lá, principalmente aquela transição principalmente o 1, onde o Sony é o mais velho e que era para assumir a bronca, mas era o mais impulsivo, mais inconsequente. Armaram para ele, acabou sendo assassinado lá. O Fredo, que era o do meio, putz, era o cara, né? Era fraco para aquela posição. E o Michael Corleone acabou, que era o caçula, acabou assumindo dentro desse processo. Já que o Tom, que era o consigliere, era o filho adotivo, vamos dizer assim, não era visto como um consigliere de guerra. Era um consigliere, né? Mas não como o Genko foi, no sentido de ser um conselheiro, né, de guerra. Você teve algum pepino, assim, um abacaxi grande que teve assim, caramba, Dal Bosco, aquela foi a primeira vez que eu peguei esse tipo de situação e na época ou tive que consultar alguém ou tive que ler muito livro. Eu tive 2 momentos que foram marcantes nessa carreira de conselheiro que me trouxeram, né, muitos ensinamentos e insumos para desenvolver isso. Além do fato de eu vir de uma família, ser originário de uma família empresária, né, que não logrou sucesso, eu vivi 2 momentos onde eu saí de uma empresa, uma multinacional, familiar, mas extremamente estruturada, que já tinha mais de 100 anos de existência, então tinha toda a sua governança muito bem estruturada, delineada e ativa, né, para uma empresa de menor porte, onde você trata diretamente com o dono. Então, esse choque cultural foi o primeiro, né, aquele banho de água fria que você toma e fala, pô, aqui a coisa toca um pouco diferente. Né? A governança lá é o governador mesmo. Exatamente, então não se trata apenas do hard skill, daquilo do que precisa ser feito, né? Mas você precisa entender que é um processo. E numa segunda experiência, foi onde eu tive a oportunidade de tratar com uma segunda geração que já estava totalmente dividida. Tá? Então, polarizada. Então, grupos distintos, né, ainda na presença do fundador, mas que estavam adiando decisões importantes da empresa e que, dependendo da situação, poderia colocar em risco o próprio negócio.
Então, justamente como você mediar isso, como que você trazer isso à mesa para aqueles membros da segunda geração, né? E mostrar a importância do negócio. Falar, gente, né, a gente precisa tomar uma decisão, vamos deixar as questões meramente familiares para um outro fórum, né? Se a gente pegar os 3 círculos lá do Davis e Tagiuri, né? Tratar as questões familiares no âmbito familiar, né? E as questões da empresa no âmbito empresarial. O próprio conselho familiar. Exatamente. Então, né, tem questões que você precisa blindar a empresa dessas questões familiares, porque a gente sabe que isso influencia de uma maneira decisiva no desempenho. Então, esse foi um dos maiores desafios que eu vivenciei. E tem outros também, onde você começa a perceber empresas onde você vai conversar e falar, não é uma empresa familiar. Mas por quê? Né, não, nós aqui estamos estruturados, não sei o quê, e de repente você começa a ver, mas tem um membro da família ali, tem um membro da família lá. O cunhado aqui, lá, o genro aqui. Os encaixes. Então, e a gente sabe que isso também, particularmente, eu não vejo problema nenhum, né? Eu acho que se a família, ela pode e deve atuar, mas para isso você precisa estruturar o que a gente chama de protocolo familiar, né? Então, isso vai falando de uma maneira mais genérica, o que é esse protocolo familiar? É você definir as regras do jogo. Quem que pode entrar na empresa, quem não pode, de que maneira. Porque se o cargo estiver apenas pelo sangue, não pela competência, aí a gente tem o início da causa de um problema. Isso é um problema mais grave ainda, porque você vai ver muito esse tipo de questão naquelas empresas onde o fundador tem aquela ideia fixa. Não, a sucessão ela tem que ser necessariamente familiar. Eu tenho que manter o controle da empresa. E não somente acionário, mas também operacional. Só que isso pode trazer algumas dificuldades, né? Eu já tive a oportunidade de conversar com empresas onde o sucessor, ele, né, falou abertamente, falou, pelo amor de Deus, me ajuda aqui, que eu tenho uma empresa aqui que já tem um faturamento significativo, né? A empresa já tem uma longevidade considerável, né? O fundador já se afastou, mas não é a minha vocação. Não é isso que eu quero para a minha vida. Então, me ajude a estruturar, né, para que a gente tenha uma gestão adequada para essa empresa, né, e eu consiga tocar a minha vida. Né? Então, uma coisa que o protocolo familiar também observa e tem que respeitar é justamente a aptidão daqueles membros da família. Pô, eu quero ou não quero participar da empresa? Né? Em alguns casos, você vai perceber alguns membros, eles simplesmente não querem. Falam, não quero isso para mim. Eu quero seguir uma outra carreira. Agora, Udo, como convencer o filho, né, o sobrinho, o neto, que não tem o perfil de que ele não vai ser competente para exercer o que tem que se fazer, mas ele acredita que ele é o bom da boca? Eu acho que aí o conselho de família ele pode te ajudar muito. Ele vai começar a trazer elementos à mesa, né? E não vai ser simplesmente aquela coisa que é tratada em família, mas sim já num fórum um pouco mais estruturado. Profissional. Quais são as demandas? Né? Então fala, ok, você para assumir essa posição, você tem que ter essa formação acadêmica no mínimo, você tem que ter essa experiência, você tem que vivenciar a empresa no operacional, porque em muitos casos a gente vê empresas familiares onde, né, os membros da família já saltam os mais altos postos da empresa. E se eu não me engano, por uma pesquisa internacional, uma sucessão, de certa maneira, de um sucessor, né? Vamos dizer assim. Um sucessor ali de forma bem adequada dentro dessa transição leva pelo menos 12 anos. Exatamente. Né? Dependendo do caso, como é conduzido, esse é um processo. E principalmente, uma coisa que tem que ser muito respeitada e que às vezes não é considerada, é o respeito ao fundador, aquele que é sucedido. Entenda que aquela pessoa, né, ele se sacrificou durante vários anos, né, ele abriu mão, se privou de muita coisa para que aquele negócio chegasse naquele estágio. Então, é óbvio que
você simplesmente tirar aquela pessoa daquela posição, você está tirando parte da vida dela, da essência dela. Então é um processo que demanda tempo, precisa ter essa questão do respeito muito forte, na minha opinião, né? Para que a gente tenha uma transição tranquila. E isso ainda é mais forte quando você faz uma sucessão que não é familiar, né? Nós temos casos onde uma empresa tem 5 membros na segunda geração e todos foram categóricos. Não estamos interessados em tocar esse negócio adiante. Ok, tem que ser respeitado. Porém, então, aí se parte para uma sucessão profissional. Você trazer um profissional de mercado. Só que, igualmente, você precisa preparar tanto essa pessoa que vai entrar, como também o sucedido. Então, não é simplesmente, né, chegar na empresa, tirar um e colocar outro. E mais importante ainda é que você também, porque a empresa ao longo dos anos ela constrói a sua cultura, né, de como as coisas são feitas. Então, o segundo escalão e toda a empresa como um todo, ela tem que ser preparada para isso também, porque ela vai sofrer um processo de transição, né, e uma nova cultura pode ser instalada. Agora, tem muito fundador que se acha imortal? Tem. De vez e nunca passa o bastão? Tem. Você vê inúmeros casos aí de fundadores que ficam na empresa até 84, 85 anos, ainda no operacional, ali no dia a dia, controlando na ponta do lápis, né, de acordo com as suas convicções, controlando todo o negócio. É difícil largar o osso, é difícil, né? Então, justamente por isso, né, por todo o empenho que ele teve, por toda a dedicação que ele teve na empresa. Um laço emocional muito forte. Muito forte. É como se fosse é quase um filho. Né? Então, largar isso é muito difícil. Então, daí essa questão do respeito muito forte. Então, mas o que é muito proveitoso, que a gente vê em muitos casos também, é que esses membros que têm a maior experiência, a maior vivência, conhecimento do negócio, né, eles passem a integrar um conselho da empresa. Quer seja no conselho familiar, quer seja no conselho consultivo dentro da empresa, ou dependendo da dimensão da empresa, da magnitude, também um conselho de administração. Né? Então, toda aquela experiência ela ainda é preservada, né? E, adicionalmente, as novas ferramentas, metodologias, enfim, né? Você compõe isso de uma maneira muito salutar para você enfrentar os desafios que a gente tem no mercado. Udo, e quando a gente fala em cultura alemã, a gente, de forma inevitável, tem que trazer à mesa o respeito, a hierarquia, né, a disciplina, o cuidado aos detalhes. Bom, a própria engenharia, né, da vida, e não apenas a automotiva. Mas, na sua visão, qual é a principal característica, em termos de valores humanos, que você transportou da sua família, que hoje, independente na sua vida pessoal ou profissional, você usa ativamente? O que você mais pôde trazer lá do berço para o seu dia a dia? Olha, eu acho que o que ficou muito forte é o seguinte, é a dedicação, né, a disciplina. Então, que vence muitos talentosos por aí. Né, eu acho que é o seguinte, você tem que alinhar toda uma base de conhecimento, né, respeitar também os mais velhos, aprender com os mais velhos, né, eles têm muito a ensinar. A gente vivenciou em alguns anos atrás, né, toda aquela tendência dos yuppies e tudo mais, né, que foram aqueles profissionais mais jovens que foram galgados a altos postos, mas na hora que a coisa apertava para fazer entrega, eles não tinham, né, a devida estrutura, quer seja emocional, né, principalmente emocional e autocontrole, para enfrentar aquelas situações. Então, eu vejo que essa questão de você vivenciar, conhecer, absorver os conhecimentos que vêm das outras gerações, né, e você ter uma disciplina e um regramento e um empenho, eu acho que é o que mais eu trouxe da minha formação como pessoa. Né? Então, eu vim dessa cultura, apesar de ter nascido já aqui no Brasil, mas eu vivenciei isso muito forte, né? Porque eu tive uma boa parte da minha vida com meu avô, com meu pai, com meu tio, né? Onde isso era muito forte. Para você ter uma ideia,
quando eu tinha 12 anos de idade, meu pai, né, falou, tá bom, então agora você vai, nas suas férias, você vai trabalhar na empresa. Eu falei, tá, aonde? Ele falou, você vai ajudar um operador de tear, que era uma empresa têxtil, né, que nós tínhamos. Então você vai ajudar a operar aquele tear. Tá bom. Então, né, isso... Né, tinha outra resposta? Já tinha uma intenção aí por trás. Né? Eu falei, né, eu sei, né? O que ele queria ver? Ele queria ver a minha aptidão, né, para o negócio. Então, talvez já começar a formar um sucessor, né, para a terceira geração, e que tivesse realmente alinhado e engajado com o negócio. Então, as minhas férias eu passava lá, eu tinha cartão de ponto para bater, eu tinha horário para entrar e para sair, né? Eu recebi até salário, eu me lembro que o primeiro salário que eu fui receber foi no antigo Banco Brasileiro de Descontos, que hoje é chamado de Bradesco. Né? Então tinha toda essa questão da disciplina. Né? E aí as pessoas também observam, né? Meus familiares estavam observando, você tem jeito ou não para a coisa. Né? Se não tivesse, então naturalmente tinha que se tomar outra decisão. Mas infelizmente a empresa não chegou até esse ponto onde eu pudesse continuar essa sucessão. Né? Nós perdemos a empresa, eu tinha 16 anos de idade. E por que perderam? Justamente por não ter sucessão. Né? Então, o meu avô faleceu, o meu tio logo na sequência, e alguns anos depois o meu pai, pelo avançar da idade deles, né? E mais um membro da família, que era o meu primo, ele não tinha, né, a competência, os skills necessários para tocar aquele negócio sozinho. E você era muito novo? Eu era muito novo, eu não tinha formação ainda, né, adequada. Então, eu tinha que me dedicar aos estudos. Eu estava sendo direcionado para essa área, mas infelizmente não deu tempo. Então aí, né, as minhas tias decidiram, e minha mãe, né, decidiram vender a empresa, que seria o melhor para cada um. E foi por esse caminho. Né? Tem dois países que eu admiro pela característica da disciplina e a consistência dentro disso, que é a Alemanha e o Japão. Uhum. A Alemanha, eu tenho uma relação muito próxima por metade da descendência familiar vir de lá. Né? Então eu digo, eu como filho de militar, como em parte descendente de alemão, a disciplina se come tá na veia, já no né? café da manhã. Exatamente. Né? Diferente do que Peter Drucker falava, onde a cultura corporativa comia a estratégia logo cedo, né? No pequeno almoço, como dizem os portugueses, ou no café da manhã no Brasil, mas no meu caso era o contrário, a disciplina já estava no acordar. E por outro lado, realizei este ano um sonho de infância, de adolescência, melhor dizendo, onde estive no Japão palestrando e dando um seminário também a respeito da temática de marca pessoal, né? Uhum. Para vender mais, para liderar melhor, ou ser visto e percebido no mercado de uma forma mais estratégica. E por que eu digo, trago essa relação entre esses dois países? Por causa que, se a disciplina ali é inegociável, a gente tem a característica muito clara quando a gente trabalha ou se relaciona em termos de amizade com um alemão e um japonês. Uhum. Mas muitas vezes na nossa jornada e aprendizados da nossa vida, a gente convive com pessoas tão diferentes a nós que podem nos encantar pelo fato de ser tão diferente e talvez nos preencher em outros aspectos que a gente não percebia ou de forma inconsciente não estava conseguindo ali perceber. Quem que é muito diferente do Udo e que o Udo admira? Existe um CPF, existe uma pessoa, ou existe uma determinada característica que, caramba, Davos, cara, porra, às vezes eu me relaciono, me aproximo de uns loucos, né? Uhum. Que, pô, os caras são muito diferentes de mim, mas não é que a mistura dá certa? Tem algumas pessoas que trazem alguns novos elementos para a gente, né? E eu tenho amigos assim, brasileiros, que me fazem enxergar a vida por uma outra lente. Então, justamente essa cultura alemã, essa questão da disciplina, né, do empenho e tudo mais, às vezes você acaba relegando algumas coisas para um segundo plano. Né? Eu tenho
estou desenvolvendo aí é uma teoria, pelo menos é uma teoria que me guia muito, que eu procuro me guiar muito, onde a gente tem 3 elementos básicos, 3 pilares básicos, né? Então eu falo a vida profissional do Udo, a vida pessoal, o que o Udo gosta de fazer, e a vida familiar. Então são os meus 3 pilares. Então eu entendo o seguinte, que esses 3 pilares eles têm que ter uma certa harmonia, um balanceamento. Né? Em determinadas ocasiões da tua vida você privilegia um em prejuízo do outro. Né? Eu acho que isso pode acontecer, só que isso tem prazo de validade. Então, às vezes, se você está muito empenhado, eu quero crescer profissionalmente, eu quero, né, quero estudar, quero viajar, enfim, quero ascender profissionalmente, isso naturalmente vai te privar um pouco o teu lado pessoal e o teu lado familiar também. Só que isso não pode perdurar, né? Porque senão você começa a prejudicar os outros pilares que, uma vez prejudicados, vão voltar para cá. Então você precisa, é um sistema dinâmico que você precisa equilibrar. Né? Então, e esses amigos, né, que eu tenho, eles me trazem muito essa visão. Né? Valores de vidas diferentes, como eles conduzem a vida. Né? Às vezes essa rigidez da cultura alemã, às vezes, né, ela te engessa, né, cara? Você fica meio durão. Então, e hoje em dia, com essas novas tendências que você vê, você precisa ter uma resiliência maior, você precisa entender o outro lado também. Vamos pegar um amigo em comum, Grande Farias. Né? Nossa, esse grande referência. Que tem grandes características em comum com o Udo e muitas características diferentes. Com certeza. E que vocês se complementam de uma maneira muito bacana, dentro da própria construção que estão fazendo história pela Board Academy. Né? Vamos pegar o Farias aqui como estudo de caso, né? Nosso amigo. O que o Farias tem de mais doido dentro dessa estratégia que, caramba, o Udo fala assim, aquilo ali eu admiro? Eu admiro o arrojo do Farias. Ele tem essa questão do empreendedorismo muito forte, então ele é muito arrojado nesse sistema. Sabe trabalhar em comunidade, em que não é um cara centralizador, é um cara que, vamos dizer, ele compartilha. Exatamente. Ele delega isso, ele atrai pessoas para viver aquele sonho com ele. Né? É diferente, por exemplo, de um Udo tradicional ou de uma cultura germânica tradicional, onde você vai querer ter tudo muito planejado, muito bem mensurado, muito bem identificado. Então, às vezes, você, né, nessa questão do empreendedorismo, você precisa ser um pouco mais leve e se atirar. As oportunidades estão aí. Né? E por incrível que pareça, a gente fala, né? Não acredito nisso. Mas o universo conspira. Quando você vai lá e dá um passo, né? O Farias tem uma frase assim, né? Dê um passo na frente que Deus coloca o chão embaixo. Então as coisas elas vão sendo construídas nesse sentido. Então isso eu admiro muito no Farias, eu aprendo muito com ele nesse sentido, de você realmente ter ser um pouco mais desbravador, vamos dizer assim. Né? E lógico, né? Ele vai desbravando e a gente vai estruturando a coisa. Qual foi o período que você passou mais dificuldade na sua vida até hoje? Período que eu passei fome na rua, que me negaram comida no restaurante, fizeram cara feia pra mim, isso. Continua acontecendo muito? Bastante, sempre acontece. Você mora hoje na rua ou tá no abrigo? Tô na rua. Fui no abrigo, me negaram o lugar, falaram pra mim voltar pra Jaraguá, só que eu não quero voltar pra lá, porque eu tenho dívida de drogas lá. Daí falaram que é pra mim voltar pra lá, só que eu não quero voltar pra lá, eu tenho o direito de viver onde eu quiser, e eu escolher onde eu quiser morar. E eles não querem me dar um abrigo aqui em Joinville, por isso que eu tô em situação de rua, tô passando frio, passando fome na rua. Eles falam que tem restaurante popular, tem tudo, mas a gente vai procurar ajuda, não é essa realidade que a gente encontra, uma realidade totalmente diferente. E na sua carreira como empreendedor, como conselheiro, claro, a vida profissional, como por vezes a gente tenta antecipar cenários e tendências, só que a gente não tem controle de tudo. E como diz o próprio pensamento estoico, que eu não posso controlar não pode me trazer ansiedade e aflição. Mas por vezes existem puxadas de tapete,
existem algumas quedas e algumas surpresas negativas. Qual foi o momento mais difícil na sua carreira até hoje? Olha, eu acho que foi a primeira transição de carreira que eu passei. A primeira mesmo? A primeira transição, onde eu fiquei, né, toda aquela dedicação, naquela linha que eu estava te falando de dedicação, empenho, durante 25 anos numa empresa, né, e de repente por questões, eu diria meramente políticas, né, você acaba sendo... você tem uma interrupção daquela carreira. Você não fazia parte do grupinho que... Exatamente, né? Então, eu tinha a minha convicção de como as coisas deveriam ser, um grupo tinha outra, então, e isso naturalmente eu procuro ainda não agir muito pela questão política, mas sim pela razoabilidade, pela racionalidade. Né? Então, é lógico, a gente tem que se relacionar com as pessoas, você tem todo o traquejo político, né? Aquela resiliência para você conseguir trafegar em todos os ambientes. Mas, por vezes, a sua convicção, vamos dizer assim, mais voltada para o hard skill, confronta com outro grupo. E aí, essa foi o primeiro grande, vamos dizer assim, tombo, né, que eu tomei e que me acendeu uma luz amarela. Falar, não é por aí. E será que um CNPJ típico, ele gosta de ver o C-Level, né, o CEO feliz? O CNPJ, eu diria que na grande maioria não. Mas hoje em dia, eu vejo que cada vez mais as empresas estão tomando consciência que essa questão, de novo, né, naqueles 3 pilares que eu falei para você, eles estão observando o pilar pessoal do C-Level. Se ele está feliz, se ele está realizado, né, se ele está bem com a família, se ele está bem fisicamente. Mas ainda é a menor parte, né? Então, mas isso é uma questão que para mim agora é crucial. E tem que ser trazido para conselho. Com certeza, cara. Porque uma hora ou outra isso vai estourar em algum desses 3 pilares, cara. Porque se o conselho é inclusive, né, um dos responsáveis, um dos guardiões pela sustentabilidade empresarial, né, não tem como esse aspecto ser relegado. Então, por exemplo, você pega a própria agenda ESG, o social lá. Se você tem um C-Level, tudo bem, o cara desempenha pra caramba, o cara é muito bom. Performance lá em cima. Se o cara está doente, ele não cuida da saúde dele, se ele não consegue dar atenção para a família dele, uma hora isso daí vai acabar. Corpo ou mente chega uma hora que cobra o preço. Não tem como. Isso vai acontecer, é só questão de tempo. Então, se você almeja uma longevidade, se você realmente almeja que a sua empresa seja sustentável, você tem que demonstrar claramente para todas as partes interessadas o quê? Que eu cuido das pessoas, né? Que eu privilegio, né? E que eu tenho uma preocupação para o bem-estar daquelas pessoas. E em alguns casos, né, principalmente mais antigamente, nas grandes corporações, você não via isso. Né? Era empenho, 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 resultado, resultado, resultado. Só que hoje, se a gente vê isso, os valores das novas gerações, dos millennials, da geração Z, são outros. Eles privilegiam muito mais, dão muito mais valor para a qualidade de vida. E eu acho que está certo. E eu aprendo com isso. A gente costuma ficar falando, porque conflito de gerações, até na Board Academy tem lá uma questão da intergeneracionalidade, que é muito importante. Tem conflito de geração. Eu acho que conflito é uma palavra muito pesada. Eu diria mais diferenças de valores. Então, o que a gente precisa fazer, né, e eu acho que aí conselheiro consegue trazer muito isso, é de você fazer uma harmonização. O que é essa geração mais nova traz de bacana? O que a geração mais antiga tem de bacana? Pô, vamos tentar juntar isso daqui? Eu digo que se entre gerações, Baby Boomer X e Y, e Z e Alpha, se a idade é diferente, se muitas vezes até os interesses iniciais são diferentes, só tem uma coisa que pode unir essas gerações. São os valores. Exatamente. São os valores humanos. Né? E eu acho que também essa questão dos valores,
elas não podem ser imutáveis. Você tem que, da mesma maneira que você tem uma empresa, você tem um propósito da empresa, você tem uma cultura da empresa, isso vai se moldando, se aperfeiçoando, se lapidando ao longo do tempo. Da mesma maneira os seus valores. Né? Então, o meu valor antes era muito empenho, trabalho, rala para chegar numa posição. Gente, eu já não penso mais assim. Eu acho que, naturalmente, você tem que ter o empenho, a dedicação, né? Você se atualizar, enfim, mas você tem que observar o outro lado também. E dentro desse aspecto de ter um plano de vida, então, e não apenas um plano de carreira, isso vai de encontro e não ao encontro do que nós aprendemos nas nossas gerações. Baby Boomers X e Y, nós dois fazemos parte de duas dessas gerações, a gente foi educado que tinha, tem que trabalhar que nem um cavalo, né? Exatamente. E talvez espere, se você ainda estiver vivo, talvez ser feliz no final da vida. Porque daí você trabalhou como 40 anos numa companhia e talvez você ganhe aí aquele anel, aquele reconhecimento, o corredor, né, de pessoas lhe aplaudindo que você está deixando a empresa depois de 40 anos e lá vai. Só que quando a gente começa a ter informação, começamos a ver outros horizontes, né? Eu falava hoje, aqui também nessa mesa a respeito, a gente começa a entender o mito da caverna de Platão, a gente começa a ver que existe uma luz que não é apenas aquela sombra que eu via por um reflexo do que eu imaginava que seria verdade. Eu começo a ver que, de fato, existe vida além da carreira. E a carreira ela pode ser apenas um intercâmbio, né, para também um autoconhecimento espiritual entre outras esferas da minha jornada. Chegou uma fase na sua vida que você começou a se ver apenas, além, né, de ser apenas o Udo da empresa X ou Y, mas um cara que, a vida não pode ser só isso. Teve. Justamente eu acho que começou muito nessa primeira transição. Quando é aquela primeira puxada de tapete. A primeira puxada de tapete. Onde, graças a Deus, eu tive um apoio muito grande da minha família, especialmente da minha esposa, Ana Paula, né, que é aquela pessoa que te traz para cima, que te joga, incentiva e vamos, a vida não é só isso, deixa de mimimi, vamos embora. Né? E quando você começa também a tua jornada como familiar, como pai de família, né? Onde você percebe que o teu filho está crescendo e você precisa acompanhar. Às vezes você está perdendo alguns momentos que são importantes e que não voltam mais. Então aí eu comecei a mudar a minha perspectiva de vida. E justamente aí eu comecei a pensar sobre esses 3 pilares. Eu falei, os 3 são importantes, mas eu preciso equilibrar os 3. E levou esse sacode quando teve filho? Foi mais forte ainda, né? A hora que você vê aquele ser que é totalmente dependente de você, aí você fala, agora eu tenho uma baita responsabilidade, né? Eu tenho aqui um ser humano que depende de mim. E é muito bacana quando você começa a se perceber nessa posição e começa a mudar a tua postura. Né? O duro é quando você percebe que você tem essa responsabilidade, mas não consegue mudar a postura. Eu acho que aí é um conflito interno muito grande que você precisa trabalhar. Mas quando você consegue, né, de uma certa maneira, começar a equilibrar todos esses pratinhos, é como aquele circense que começa a rodar os pratinhos, você tem que manter vários rodando ao mesmo tempo. Então você, né, começa a equilibrar e se disciplinar também para dar atenção a todo mundo. Falar, não, o momento da família, o momento do Udo é o Udo, né? Porque tem coisas que eu gosto de fazer. Por exemplo, eu adoro andar de moto, então, né, quando eu vou andar de moto é um momento meu. Quando eu vou para academia é um momento meu, né? Mas eu preciso também equilibrar com todos os outros elementos. Então, e isso aconteceu, né, quando eu saí da empresa, quando eu tive o filho, quando você percebe que o filho vai crescendo né, e ele vai se desenvolvendo, né, você está acompanhando aqueles momentos, aquelas pequenas vitórias dele. Ele passa de ano, né, ele está no judô, ele ganha uma medalha e por aí vai. Quando, né,
quando você leva um moleque para andar de bicicleta, pode parecer uma coisa boba, né? Mas quando você começa a ver que ele começa a ter a autonomia dele e que você faz parte do desenvolvimento daquela autonomia, isso te dá uma realização, né? Então aí você começa a valorizar cada vez mais esses momentos, né? Isso é muito bacana, cara. Udo, você falava agora a respeito de pilotar moto. Uhum. E quando a gente fala neste mercado, é inevitável a gente não olhar para marcas como Harley Davidson e ver o senso de comunidade que eles conseguiram formar em um estilo de vida, anos, né? Exatamente, em mais de 100 anos de história, né? Harley de 1903, né? E se eu não me engano, uma das maiores concorrentes da Harley nos Estados Unidos de 1901, mas a Harley é a única que ficou ininterrupta, né, mesmo em épocas de guerra, Primeira e Segunda Guerra Mundial. Bom, o universo de marcas tem várias marcas que nos inspiram porque, de certa maneira, eles têm valores, né, ou construíram algo que a gente consegue nos ver lá. Uhum. Que a gente se identifica, né? De alguma maneira. Qual é a marca que você mais se identifica e o porquê? Olha... Cara, você faz umas perguntas de vez em quando que dá um nó na cabeça, cara. Mas sabe por que eu não mando pauta antes, Udo? Justamente para ter essa espontaneidade Exatamente. Na coisa. Porque senão a pessoa ela vem aqui, viria aqui, né, de uma maneira falsa, né? Uhum. Vamos dizer assim, ou tentando inventar respostas. Mas nunca eu teria pessoas incomparáveis aqui nessa mesa. Uhum. Que nem estava aqui há pouco. Ó, tá lá novamente, ó, o cardápio dos incomparáveis. Olha ali, Udo. Ó. Marca pessoal forte, sucesso, felicidade. Né? São pessoas que construíram um propósito que é maior do que as outras coisas e, consequentemente, montam um plano delas de vida para aquilo. E quando a gente vem com essas perguntas até inesperadas, só tem algo que surge ali, às vezes até após um silêncio. A verdade dela, né? Algo muito autêntico. Né? E por vezes a gente não tem apenas uma marca, a gente pode ter algumas, mas tem alguma que lhe inspira no sentido de caramba, essa daqui me traz um ensinamento de que tal coisa foi possível. Olha, num primeiro momento é que eu sou muito ligado no ramo automotivo, né? Eu sou apaixonado por tudo que tem roda e tem um motor, né? Enfim. Quase não dá de ver, né? Imagina, o sangue alemão não engenheiro alemão gosta de carro, quer dizer, só tem eu conta e mais conta outra, né? Conta outra, porque isso a gente já sabe. Essa não é mais nova. Então, o que me traz, o que me vem muito à mente assim, e que fez parte da minha vida também, né, pelo fato de membros da minha família terem trabalhado durante vários anos nessa empresa, é justamente a Volkswagen, né, que começou com um projeto que era um propósito um pouco mais, vamos dizer assim, oculto, que era de prover mobilidade para a grande massa da população, e que depois né, se perpetuou ao longo da história, atingiu esse propósito, se desenvolveu e depois teve aí muito a questão do que a gente fala hoje em dia, que é do ecossistema. Então, a Volkswagen, quando eu tive a oportunidade de visitar o museu da Volkswagen, né, a Autostadt em Wolfsburg, eu vi isso, né? Então, eles tinham os carros da Volkswagen? Tinham, mas tinham várias outras marcas que eles compraram. Então, eles têm dentro do grupo marcas que são verdadeiros ícones, né, que aí remetem muito àquela questão do sonho, do grande objetivo da vida, né? Dentro do grupo você tem a Porsche, por exemplo, né? Você tem a Bugatti, então, que são verdadeiros ícones, né? Que você pelo menos para mim, é uma coisa que, né, é um sonho de consumo. Mas eu vejo que é uma marca que cresceu, né, que nasceu com um propósito, cresceu, se desenvolveu, né, e apesar dos pesares, está aí trazendo ainda, mantendo, eles conseguem manter aquela ideia original, mas eles também conseguem agregar muito mais em volta. Né? Então, minha irmã, por exemplo, ela trabalhou 40 anos na Volkswagen. Né? Começou aqui no Brasil e terminou, ela se aposentou agora na Alemanha.
Então, toda essa vivência, toda essa oportunidade e essa sociedade, essa comunidade que eles criam em volta, é uma coisa que inspira bastante, né? Udo, vou fazer questão de trazer, enquanto a nossa voz continua ecoando aqui, nesse nosso debate, gerando valor dos nossos ouvintes e espectadores, mas vou mostrando aqui algumas imagens nesse momento de um ambiente que você deve conhecer. Não é nem que, pô, eu recomendo. Não, o Udo deve reconhecer, deve conhecer, que eu estive esse ano, que é no Museu da Toyota, caso você não foi ainda, em Nagoya, no Japão. Já que palestrei, né, na região de Nagoya, dei um pulo lá e é um lugar que eu me perdi por 3, 4 horas, vamos dizer assim. Por que eu estou falando que aquilo tem a cara do Udo? A Toyota tem, se eu não me engano, no Japão, 3 museus pelo menos. Um é este. A Toyota começou como uma empresa têxtil, né, tecelagem, que inclusive tem relação com sua família, né, no sentido, né, da mesma atividade. E depois migrou para o automotivo, que é a sua paixão. Então, visitar o museu, né, da Toyota em Nagoya, Udo, é matar dois coelhos com uma paulada. Vai trazer muita lembrança. E como é que foi essa inspiração. migração deles e como é que essa empresa continua, né, na sua perpetuidade? Eu acredito que vai te causar muita conexão. E dentro disso, quando você comentava, eu fiquei na hora aqui já curioso assim, qual foi o primeiro carro que o Udo teve? Ou qual que aprendeu a dirigir? Talvez seja o mesmo ou não. Ainda não, veja só, né? Que o pessoal não escuta. Não, vamos lá. Vai revelar a idade. Ainda quando nós tínhamos a empresa, né? E nessas idas, quando meu pai falou, não, você vai trabalhar na empresa, teve uma época que, além de auxiliar lá no tear, meu pai falou, você vai fazer entrega. Você vai junto com o motorista levar os produtos nas empresas. No caminhão. E não era nem caminhão, né? Meu pai tinha aquela Chevrolet Brasil e depois, né, ele evoluiu, não sei o quê, e comprou uma Kombi. Tá. Né? Os produtos não eram tão volumosos, então dava para levar de Kombi. As pernas são para-choque, né? Exatamente. E aí eu ia com o seu Moraes, o motorista, né? Então a gente saía lá de Ferraz de Vasconcelos e vinha aqui para São Paulo, na Persianas Colômbia, que nós fazíamos, né, as fitas para as persianas, e depois também para a fábrica da Isopor em São Bernardo do Campo. Caramba, Udo, quanta história! E aí, né, eu ia com o seu Moraes lá, não sei o quê, na Kombi, né? E aí ajudava a descarregar, não sei o quê. Então era bem aquela questão de viver o operacional da empresa, né? Você fala, não, você não vai chegar aqui como diretor, você vai 6 meses rala lá um pouco, né? para você ver o que é bom para tosse. E foi muito legal, né? E foi o seu Moraes que me ensinou a dirigir, justamente numa Kombi. Né? Então eu comecei dirigindo lá na Kombi, lá, cara, e foi muito bacana. Para fazer a curva. Exatamente, né? Você batia no para-brisa, aquela coisa toda. Passa a primeira. Né? Puta, foi muito bacana. Então, aí eu já tinha aí os meus 13, 14 anos de idade. Então, eu aprendi a dirigir, e depois, na sequência, o primeiro carro foi um Fusca. Um Fusca prata. Você lembra? Teve aquela série, Fusca prata, não sei o quê, e foi muito legal. Não lembro, não é da minha época. Mentiroso! Mas foi, né, então, e aí a minha irmã também já trabalhava na Volkswagen também naquela época, então foi... E eu tenho saudades do Fusca, né, porque é o primeiro carro, você... Nunca esquece. Como primeira namorada também, você nunca esquece, mas enfim, A Ana Paula que não lhe escute. Mas ela é a mulher da minha vida. Aí, ó. A mulher da minha vida. Ana Paula, beijo, te amo. O homem se sai bem demais. Udo, por que cita a respeito disso? Porque tem algumas palestras que faço pelo Brasil, eu trago um slide lá que aconteceu perto de onde eu morava, nos Estados Unidos, mas um garoto em Ohio de 8 anos, né? Os pais estavam dormindo, e agora, não faz muitos anos atrás, os pais estavam dormindo, o garoto louco para comer um McDonald's, né? E eu trabalhei no McDonald's nos Estados Unidos, foi meu primeiro emprego formal, né? Ele acorda, a irmã de 4 anos, metade da idade dele, e fala, vamos no Mac.
né? Vamos comprar, né, o nosso sanduíche. Mas não vamos acordar os pais. 8 anos ele e 4 ela. O que eles fazem? Tá? Vão para o YouTube, botam lá como dirigir o furgão tal. Os pais tinham um furgão. Aprendem a dirigir. Vão para o carro, ligam o carro, dirigem 2,5 km até o McDonald's. Até o McDonald's, chegam no drive-thru. Nisso a mulher abre a portinha lá e pensando tipo, tá, deu a brincadeira, onde é que tá a câmera? Cadê a pegadinha? De que programa que é? Tipo, aparecia a pegadinha do Faustão, né? E não, até descobrirem que tipo, simplesmente eram as crianças que tinham dirigido o furgão até o McDonald's para comer. Meu Deus. O mais bacana é a entrevista que eu falo com o policial, né? Que foram analisar depois, foi chamado os pais, acordaram os pais, chamado polícia, e lá vai. Mas a frase do policial é incrível. Olha, analisamos nas câmeras da cidade e o garoto dirigiu incrivelmente bem, né? Por 2,5 km. Por que eu toco nisso, né? E na questão de, como é que a gente aprendeu a dirigir? Muitos de nós aprendeu a dirigir com o pai ensinando, padrinho, mãe, né? Geralmente era o pai na época. Alguns foram já direto para a autoescola, isso mais característico ainda das gerações mais novas, né? Mas na nossa época também não tinha, mesmo as grandes cidades não eram tão urbanizadas assim, então tinha campinho de futebol para tudo que é lado que dava para aprender carro naquele areião, né? Mas hoje a forma de ensino mudou. E aí o Udo, quando olha para filho, quando o Udo olha para funcionários da empresa geração Z, alfa entrando no mercado de trabalho já como menor aprendiz, né, a partir de 2024, tipo assim, caramba, se a forma de buscar informação mudou, porque agora a informação está disponível, algo que a gente não encontrava na década de 70, 80, na 90, dos dedos, você tá... né? Exatamente. Classe C, B e A tem informação disponível de uma forma igual, muito rápida, né? Eu costumo fazer a provocação. Quem é classe C, B e A, em 80% tem a mesma informação. Tem acesso à MIT Technology, o Harvard Business Review, tem acesso ao blog, seja da sua universidade, o blog do Dal Bosco, de marca pessoal, lá o ricardodalbosco.com, tem acesso aos conteúdos da Board Academy lá no site. Se o cara os tiver um e-books, celular, né? os e-books, tem acesso ao conteúdo gratuito que é disponível para todo mundo. Se acesso ou não é uma outra questão. Mas CBIA, e não precisa nem ter dados. Pode pegar o Wi-Fi da padaria do lado. Exatamente. Caramba, Udo. Isso talvez começou a sua reflexão em casa, depois hoje você traz para o mercado, né, para o mundo corporativo e tipo, não dá mais para eu ensinar a nova geração do modo como a gente aprendeu. Qual foi o maior impacto para você dentro dessa transição de aprendizado? Não só no ensinar, né, mas também você como um empreendedor nato, tá aí no seu sangue, tipo, não dá mais para eu aprender do modo como eu aprendia. O que eu vejo hoje em dia é o seguinte, eu fico realmente preocupado, né? Porque aqui no Brasil é um país que ainda tem né, a pirâmide ela ainda está com a base maior, ela está afunilando, enfim. Mas uma coisa que me preocupa, e eu procuro alertar para esse fato, é o seguinte: as escolas precisam mudar a abordagem para o ensino, né? Hoje em dia a gente tem a automação já faz parte da nossa vida e cada vez mais vai fazer parte. Então a gente precisa começar a desenvolver nessas novas gerações não aquilo que pode ser automatizado. Eu acho que eles têm que conhecer sim, mas não pode ser pautado naquilo. A gente precisa começar a desenvolver aqueles skills que as máquinas não vão conseguir substituir. Criatividade, os sentimentos, a empatia com as pessoas, o que as pessoas precisam. Então, eu vejo que a escola ela está... E isso é uma coisa que a gente abordou na revista
e que para mim foi um alerta naquele próprio artigo do José Salib Neto, a sincronicidade das gerações mutacionais, onde fala, tá bom, a tecnologia está avançando muito rápido, mas e as pessoas? E quando eu falo pessoas, aí eu faço aí uma conexão direta com o ensino. Como é que essas estratégias, como é que todo esse arcabouço pedagógico está se preocupando com isso e já está agindo para isso? Como é que eu vou preparar as novas gerações para tirar um pouco a dependência da ponta dos dedos? Eu vejo uma evolução muito grande e uma preocupação na ferramenta de ensino, né? Vou levar o metaverso, vou levar a inteligência artificial, vou levar essa rede social digital, mas o método de ensino a gente continua ainda lá atrás. Está muito tradicional, cara. Inclusive o método de trabalho. Exatamente. Então, 200 anos de revolução industrial e olha onde daqui estamos. E eu trago ainda mais uma provocação aqui para a gente, Udo. Se no ano que nós estamos, a gente ainda tem que falar, né? Ou a gente teve que trazer a pauta ESG para ser discutida, é que talvez o modelo de trabalho, né, está longe do ideal. Porque se a gente, na altura do campeonato, mais 2000 anos depois de Cristo, a gente ainda tem que estar falando de ambiente, de social, né? E da governança para botar um jeito nos outros dois, no E e no S. Caramba, porque tá a gente falhou como sociedade. A gente está falhando e é justamente isso que a gente precisa trazer. E é importante a gente destacar o seguinte, que isso que você está falando não é um modismo de agora não, Ricardo. Isso aí sempre esteve presente. É que, de certa maneira, em algumas épocas isso foi abafado, não foi dado prioridade, mas né, mais recentemente a gente falava o quê? Em sustentabilidade. Sustentabilidade tinha exatamente esse tripé, que agora mudou o nome para ESG. Mas, gente, isso precisa mudar, porque senão a coisa não para em pé. Não para em pé. A gente vê, tem estatísticas mais que comprovadas que as empresas que realmente privilegiam e trabalham, estão mudando o mindset nessa direção, elas estão tendo sucesso. Investidores têm com muita clareza isso. Então, tudo está girando em torno das pessoas. Então, né, agora voltando para aquela questão anterior, não somente o ensino, mas também a educação dentro de casa, né? Porque você forma um ser humano não somente com a escola, né? Se bem que a gente vê alguns casos aí que o pessoal quer terceirizar toda a educação do filho, né? Ou para uma babá, ou para uma escola. Não, pelo amor de Deus. Os valores você traz de casa. Então, é educação no teu lar, é educação, né, o ensino formal dentro das escolas e a convivência nas empresas. É esse conjunto, esse ecossistema aqui que precisa estar alinhado agora. Então eu vejo um descompasso nisso. Isso é preocupante. Então, enquanto conselheiro, a gente precisa ter isso muito claro e alertar as empresas nesse sentido, para trazer isso para a pauta. Né? E também, vamos falar agora de Brasil. A gente tem que fazer a nossa parte. De alguma maneira, a gente tem a nossa responsabilidade. Não dá para também exigir que o governo, que o poder público tome conta de tudo isso. A gente tem que fazer isso também. Né? E a gente vê isso nas culturas mais avançadas. Né? Você vê numa cultura japonesa, você vê o valor que eles têm. Aliás, uma das zonas azuis é a ilha de Okinawa, no Japão, né, que concentra um dos maiores números de centenários no mundo. Por quê? Porque justamente são valores, né, que são... tudo bem, vem de lá de trás, mas são extremamente valiosos para a preservação do ser humano. E aquele senso de comunidade que tem muito forte em Okinawa, né, ele é defendido independente da geração. Assim como o centenário ele é visto como um mentor natural, ele continua sendo consultado e valorizado pelas gerações mais novas, né? Isso não se perde, não apenas por uma questão de tradição, porque eles sabem que funciona. E principalmente é respeitado pelas novas gerações. Isso que mais me admira. Cada um tem o senso, né? O senso de que tem uma missão e que a sua missão, que é só sua, é pessoal, não dá para ser remetida a outro
no sentido de terceirização de responsabilidade, Não dá, de jeito que é o que a gente tem na cultura aqui latina, muito característica, o inverso. Uhum. Adoramos terceirizar responsabilidades, adoramos que o governo seja um padrinho e por vezes um pai ou mãe que tem que nos dar tudo, né? E às vezes a própria postura das pessoas, Ricardo, às vezes o que me choca é o seguinte, né? Pessoas que têm um nível legal, né, um socioeconômico legal, não sei o quê, tem uma postura no Brasil. Quando viajam para outro país, adotam aquela postura, né? De parar na faixa de pedestre, só atravessar na faixa de pedestre, de não jogar lixo no chão, de respeitar o limite de velocidade. E quando voltam para cá, isso se perde. Cara, a gente sabe que um dos grandes exemplos, uma grande maneira de ensinar, de preservar uma cultura, de lapidar uma cultura, é justamente através do exemplo. E a gente às vezes não vê isso, né? Às vezes eu vejo exemplos de... Né? Vou pegar um exemplo mais corriqueiro, né? Num condomínio, você vê o pai, às vezes, maltratando um funcionário do condomínio, um segurança, uma pessoa da limpeza, alguma coisa assim. O filho vê isso, ele repete o mesmo caso. Ele vai lá, desrespeita aquela pessoa. Não tem por que desrespeitar. É uma pessoa, de qualquer maneira, merece o respeito, né? A educação cabe em qualquer lugar, independente de classe social. E às vezes não é isso que a gente vê. Quer dizer, por que lá fora, né, a pessoa adota essa postura e quando vem para cá muda tudo de novo? Porque ser um guardião da cultura corporativa por meio do exemplo. Perfeito, isso aí. Essa frase resume tudo isso daí. Essa fala, esse contexto que você trouxe para a mesa, fantástico. Uhum. Udo, meu caro, a nossa fala aqui daria para ser uma, como eu costumo dizer, uma série do Netflix. Porque a gente tem assunto, né, para muito amendoim, né, e amendoim, cerveja. E aí né, vai, e aí vai. E aí vai, né? Meu caro, para a gente fechar, existe alguma passagem, alguma frase, alguma reflexão, seja sua própria ou mesmo de algum pensador, pensadora, que lhe inspira para a gente fechar esse programa? Olha, de bate pronto assim, eu acho que vai muito na linha de você deixar um legado. Isso é uma coisa mais minha, né? Então, de você dar continuidade, né? Eu acho que continuidade e legado é justamente você dar o exemplo, formar, educar, contribuir, compartilhar. Né? A gente sempre fala, né, que se você quer receber alguma coisa, doe, né? Proporcione às pessoas também um ensinamento, um momento de alegria, né? Um prazer que elas não têm oportunidade, enfim. Eu acho que é isso que me motiva, que é o drive que eu tenho, né? Para atuar, tanto isso foi no mundo corporativo e agora mais forte, né, com o passar do tempo, através da minha família e também nessa atuação como conselheiro, né, e como formador de conselheiros também, nessa atuação dentro da Board Academy. E eu acho que é isso que a gente precisa. A gente precisa cada vez mais, e as novas gerações elas têm isso muito forte, né? A gente manter essa humanização nas relações que a gente tem, né? Essa questão dessa automação, dessa digitalização, ela tira um pouco isso, né? Um dia eu tive a oportunidade de ver um grupo de jovens, tinham 6 ou 8 sentados numa roda assim, e todo mundo no celular. Ninguém olhava para ninguém, ninguém se comunicava com ninguém, ninguém, né, falava. Isso me preocupa. Eu acho que a gente precisa manter essa interação cada vez mais
para que a gente consiga realmente ter um mundo que a gente fala sustentável, cara. Né? Eu acho que essa longevidade está muito relacionada com isso. Eu acho que toda essa automação tem a sua função, né, de tomar conta das coisas que podem ser automatizadas, mas para todo o resto, estamos nós lá. E para nos servir. E para trazer o benefício para a gente, para trazer uma melhor qualidade de vida, melhor ensino, uma evolução. Eu acho que é nessa toada que a gente precisa caminhar. Bom, a gente fala tanto em ESG corporativo, mas que tal trazer o ESG para a sua própria vida? Perfeito, Ricardo. Em termos de longevidade de vida e longevidade de carreira. É isso aí. Falávamos aqui a respeito de Blue Zones, as maiores regiões do mundo, né? As 5 regiões do mundo com a maior longevidade. Mas a grande questão é, como é que eu trago, né, a Blue Zone para a minha vida, para a minha empresa, para a minha família? Como eu transformo a minha família, como eu transformo a minha corporação, como eu transformo o meu conselho em aspectos de Blue Zone, para de fato a gente ser centenário, não apenas em termos de idade, mas em termos de legado. Legado, é isso aí. Que é a única maneira de você continuar vivo, mesmo estando morto. Eu acho que é continuar na memória. É a nossa missão, né? Você falou da missão individual. Eu acho que essa... Cada um tem a sua missão. Siga a sua missão. Se conscientize, estude. Siga os bons exemplos. É isso.